Unidade 3, Ambiente e Sociedade. Aula 9.2, Conteúdo: Fluxo de energia nos ecossistemas. Habilidade: identificar como ocorrem as etapas do fluxo de energia no ecossistema. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula de Biologia, né? Vamos dar sequência à nossa aula. Vamos ver mais conceitos aí de ecologia, como a gente acabou de visualizar na aula anterior. Essa semana eu estarei com vocês aí acompanhando o componente, certo? Então a gente inicia a nossa aula com uma imagem bem bacana, trazendo ali todos esses conceitos que nós estudamos desde a nossa primeira parte da aula e o que a gente vai continuar falando na nossa aula de agora. Essa imagem, ó, bem bonita, né, que é uma realidade também da nossa região, uma paisagem amazônica, onde nós temos aí, ó, os rios, nós temos aqui a vegetação, né, da nossa floresta, temos os seres vivos, temos diversos seres vivos aqui no rio, certo? Que o rio ele é o habitat de muitas espécies de peixes e de mamíferos também. Aqui na vegetação a gente vai encontrar outras espécies de seres vivos e nós temos uma representação aqui da garça, né? Então a gente tem aqui toda essa representação de ecossistema, como a gente pôde observar. Além desses fatores, né, como a luz solar, que é muito importante para o ecossistema, a temperatura, certo? A umidade, entre outros, né, que a gente vai continuar falando. Então aqui a gente observa nessa imagem toda essa relação existente entre os conceitos que nós estudamos e entre alguns outros que a gente vai conhecer na nossa aula de hoje, que a gente vai encaixar aí com o que a gente já estudou, certo? Então a gente está observando aqui justamente toda a dinâmica, né, de um ecossistema, todo esse fluxo de energia que a gente vai observar, a energia que vem do Sol e que é muito importante para toda a dinâmica aí desse ecossistema, certo? Então, para acontecer esse equilíbrio aí nos ecossistemas, nas paisagens, como a gente pode observar dessa maneira, é importante, né, que alguns itens estejam muito bem equilibrados, que é o que a gente vai observar na nossa aula de agora. A gente vai observar agora eu falei da importância, né, dos raios solares, da luz solar para o ecossistema. Lembra que a luz solar, né, a luz, a luminosidade, ela é um fator abiótico, ela não é um ser vivo, mas ela é muito importante ali para a dinâmica dos ecossistemas, certo? Por quê? Nós vamos encontrar nos ecossistemas os seres produtores, né, que são aqueles autótrofos, aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento, como, por exemplo, as plantas, né, no caso aqui as árvores. Eles são seres autótrofos, eles conseguem produzir a sua energia, né, a partir da luz solar. Então ela vai utilizar a luz vinda do Sol, ela utiliza também a água e o gás carbônico presente no ar atmosférico para que ela possa dar início aí a toda essa dinâmica dos ecossistemas, né, toda essa transferência e esse ciclo de energia entre o ecossistema. Então tudo vai iniciar com a luz solar e aí a gente vai ter a produção de energia, no caso a transformação da energia luminosa em energia, né, orgânica, como a gente vai poder observar, certo? Vamos observar aí alguns conceitos agora de energia e matéria, mais ou menos o que a gente acabou de comentar agora. Os ecossistemas, eles são sistemas abertos, caracterizados pelas entradas e saídas de energia. Este fluxo de energia, ele é fundamental para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas, como eu acabei de falar. Lembra que aquela energia que vem do Sol, ela é muito importante para a dinâmica dos ecossistemas, né? Para manter aí, ó, o funcionamento e a manutenção desses ecossistemas, certo? Então, para tudo isso, vai ser preciso a entrada de energia, a saída de calor, como a gente vai ver ainda daqui a pouco. É expresso como a quantidade de energia que flui entre os organismos de uma comunidade biológica, né? Então, a gente está vendo aí essa quantidade de energia que vai percorrer ali todos esses níveis dos organismos, como a gente já pôde observar. Então, a principal fonte de energia, ela é proveniente do Sol, como nós já comentamos, certo? Então, lembra que nós falamos que temos a energia solar, né, a fonte de energia
principal aí, como nós já vimos, é o Sol. E aí, representado aqui na nossa imagem, né, nós temos o Sol, e, ó, emitindo seus raios solares, emitindo energia. E aí existem aqueles seres vivos que são os seres autotróficos, que são aqueles justamente responsáveis por, vamos dizer assim, dar um início a todo esse ciclo. Por quê? Porque eles vão conseguir absorver essa energia solar, eles vão conseguir captar essa energia solar e transformar essa energia solar em energia química. Então, olha lá. A gente está vendo que esses seres autotróficos, que são as plantas, né, as algas, por exemplo, elas conseguem realizar essa transformação. Essa setinha aqui, ela representa, ó, que a energia solar vai ser transformada em energia química. E esse processo que transforma a energia solar em energia química, a gente conhece, já é um conhecido nosso desde lá do 7º ano, né, unidade 3, quando a gente estuda fotossíntese. Então, esse processo aqui, ó, é a nossa conhecida fotossíntese realizada aí pelos seres autotróficos, onde eles vão transformar a energia solar em energia química. Tá? Então já é uma grande conhecida nossa, a fotossíntese, que a gente já estuda lá desde o ensino fundamental. E aí essa energia vinda do Sol, né, vinda da luz solar, os seres autotróficos, representados aí pelos vegetais, e também pelas algas, né, eles vão transformar essa energia em energia química. E essa energia ela vai ser passada para os outros níveis, como a gente vai ver ainda daqui a pouco. Por quê? Existem seres vivos que se alimentam de vegetais. A gente está vendo aqui, ó, esse pasto, né, esse campo, a gente tem aí o capim. Quem que vai se alimentar desse capim aqui? O boi. O boi, então, ele vai estar consumindo essa energia que os produtores, né, no caso os vegetais, produziram, certo? E aí essa energia vai sendo passada para os outros níveis. Vamos ver mais conceitos aí na nossa imagem. A energia, ela vai ser fixada na matéria orgânica, ou ela é liberada na forma de calor, através do processo de respiração celular, ou ela é armazenada nestes organismos, levando ao aumento de sua biomassa. Tá? Então são duas formas aí que essa energia ela vai ser fixada na matéria orgânica. Os animais não conseguem sintetizar matéria orgânica. Por quê? Porque eles são seres heterotróficos. Então, os animais, como nós já sabemos, não conseguem fazer aquele processo de transformação de energia que é a chamada fotossíntese, né? E os animais, eles obtêm o seu alimento, olha aí, ó, obtêm o seu alimento por meio do consumo de outros organismos. Então, eles precisam se alimentar, né? Eles precisam ingerir ali um outro organismo, seja um vegetal ou um outro animal. Quando se alimentam dos vegetais, que são os produtores, eles estão ingerindo a energia química armazenada nos compostos orgânicos e são chamados de consumidores primários herbívoros. Então, o que a gente está observando nessa imagem? Nós temos aí alguns animais, né? O que eles estão fazendo? Estão pastando, né? Eles estão se alimentando. E eles estão se alimentando de quê? De vegetais. Então a gente diz que esses animais que se alimentam exclusivamente de vegetais, eles são chamados de herbívoros, certo? São animais ali que têm uma dieta à base de vegetais, certo? Então esses animais aí que vão se alimentar exclusivamente do vegetal, como o boi, por exemplo, né, o coelho, eles são animais herbívoros, eles se alimentam exclusivamente de vegetais. Então, como a gente pode observar aí na nossa informação, eles estão se alimentando ali diretamente do produtor. Lembra quem é o produtor? É aquele que produziu aquela energia, no caso dos vegetais, certo? E esse animal que se alimenta ali do produtor, ele é chamado de consumidor primário, né? Porque ele é o próximo ali na escala ali da cadeia alimentar, por exemplo. Então, nós temos os produtores. E os animais que vão se alimentar dos produtores são os consumidores primários. Vamos ver mais informações aí nas nossas imagens. Os consumidores primários também liberam energia na forma de calor e estocam a outra parte. A quantidade de energia que flui em uma cadeia alimentar diminui à medida que passa de um nível trófico para o outro. Essa passagem de energia por organismos que consomem e são consumidos é denominada cadeia alimentar. Então a gente pôde observar anteriormente que nós temos lá
os produtores, né, que são os vegetais, que vão produzir seu próprio alimento e vão dar todo esse início aí à cadeia alimentar. E aí, nós vamos ter em seguida os consumidores primários, depois os consumidores secundários e por aí sucessivamente. Então, essa passagem de energia, ela vai ser chamada de cadeia alimentar, que é uma representação didática ali para que a gente possa compreender como que acontece essa passagem de energia entre os seres vivos. E aí lá, cada posição ocupada, ela é chamada de nível trófico. Então vamos lá reconhecer os níveis tróficos. Primeiro nível trófico, nós temos ali os produtores. Olha só, os produtores que são representados pelos vegetais. No caso lá, o capim que a gente observou na nossa primeira imagem. Então aquele primeiro nível trófico começou dali, são os produtores, que realizam a fotossíntese e que geram essa energia para a cadeia alimentar. Segundo nível trófico, a gente tem agora os consumidores primários, que são aqueles que vão se alimentar diretamente dos produtores, né? Que são aqueles animais herbívoros, por exemplo, como alguns insetos, né? Até mesmo o boi e alguns outros animais que se alimentam exclusivamente de vegetal. E aí, nós temos um terceiro nível trófico, que são aqueles outros consumidores que vão se alimentar. Agora a gente já não tem mais animais herbívoros. A gente já vai ter animais carnívoros ou onívoros, aqueles que se alimentam de outros seres vivos, no caso de outros animais, né, que se alimentam da carne de outros animais também. Então esses consumidores secundários são os que vão se alimentar desses consumidores primários. E a gente já tem alguns níveis tróficos da nossa cadeia alimentar. Vamos representar isso na imagem, olha lá. Então a gente tem uma representação da cadeia alimentar, né, tudo que a gente observou anteriormente em texto, né, a gente vai visualizar aí nessa imagem. Então, olha só, começamos a representação da cadeia solar, ou da cadeia alimentar, através do Sol. A gente vai ter aqui, ó, a energia solar sendo a principal fonte de energia para uma cadeia alimentar. E o que nós temos aí? Os seres produtores, né, representados aqui por essa árvore. Olha aí, ó, produtor. Por quê? Ela vai utilizar essa luz solar, essa energia solar, e vai produzir energia química. Ela vai utilizar essa energia aí para ela crescer e se desenvolver. Só que nós vamos ter um animal que se alimenta desse produtor, certo? Ele é o primeiro aqui, ó. Na verdade, ele é o próximo dos níveis tróficos. Então, esse animal que se alimenta do produtor, esse animal herbívoro, ele vai ser chamado aqui, ó, de consumidor primário, né? Vamos colocar aqui, ó, consumidor primário. E aí, o que nós temos? A passagem de energia. Observa essa seta verde, essa seta laranja, na verdade, que está subindo aí, ó. A gente vai marcar aqui de amarelo. É a forma de energia que está sendo perdida, né? A energia que está sendo perdida ou dissipada na forma de calor, certo? Então, esse animal consumidor primário se alimentou do produtor, né? Obteve ali a sua energia, só que nós temos também um consumidor secundário, que é aquele animal carnívoro que se alimenta aí desse consumidor primário, certo? Então a gente tem aqui, ó, consumidor secundário. Ele já vai ser um outro nível trófico aí na nossa cadeia alimentar. Mas aí a gente está observando também nessa imagem seres decompositores, né? Os decompositores, eles não representam o nível trófico, tá? Porque eles não vão participar ali da cadeia alimentar como nível trófico, eles não vão absorver essa energia e passar para um próximo nível. O que vai acontecer? Quando todos esses animais aqui morrem, num ecossistema, por exemplo, os decompositores vão se alimentar da matéria morta, né, desses animais, seja animais ou vegetais, e vão devolver essa energia para o ambiente, né, para o solo, por exemplo. Então, quando você tem ali um animal morto, né, no solo, ou um tronco de árvore que caiu ali na floresta, por exemplo, entram em ação ali os seres decompositores, né, que são alguns fungos, algumas bactérias, por exemplo, e eles vão decompor essa matéria. Né, e eles trazem esses nutrientes de volta para o solo, né, e tornam o solo fértil, um solo mais nutritivo,
né, bom para os produtores que vão ter mais energia ali para a produção de alimento. Vamos observar mais ali sobre as cadeias alimentares, porque essa representação que a gente viu aqui na nossa imagem é só uma representação didática. É claro que na natureza a gente não vai observar, ó, nós temos o sol, agora tem a plantinha, depois tem o consumidor primário, o secundário. Não, são várias espécies de seres vivos interagindo. Então a gente não vai conseguir observar uma cadeia alimentar só. O que nós vamos ter é um conceito mais abrangente, que é o conceito de teia alimentar, aí na próxima imagem. Uma mesma espécie pode ocupar diferentes níveis tróficos. Teia alimentar é um conjunto, olha lá, conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. E ela representa as muitas relações entre os organismos de um ecossistema. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem. E primeiro eu vou marcar aqui uma cadeia alimentar. Então, olha só. Marcar aqui de roxo. Temos os produtores, né, que é esse tomateiro aí, uma plantinha que produz seu alimento. E aí nós temos um passarinho que se alimenta desse tomate, certo? Esse passarinho ele é o consumidor primário. O que nós temos em seguida? Nós temos uma cobra que se alimenta desse passarinho. Então a gente tem aqui, ó, um consumidor secundário. Então a gente montou aqui, ó, nessas setas, uma cadeia alimentar. Só aqui na natureza não acontece só dessa forma. O que vai acontecer? Esse passarinho, por exemplo, ele vai servir de alimento para outros animais, como por exemplo para uma coruja, ou para uma águia, ou para um gavião. A mesma coisa, essa cobra, ela pode servir de alimento para esse gavião também. O sapo vai servir de alimento para a cobra. Nós temos aqui, olha, alguns insetos, como um gafanhoto e um besouro, que se alimentam desse vegetal. Olha só aqui a seta, observa aí a seta. E olha só, o gafanhoto também serve de alimento tanto para o passarinho quanto para o sapo. A mesma coisa o besouro, que serve de alimento para o passarinho ou para o sapo também. Viram só como a gente tem uma grande quantidade de setas, em um emaranhado de setas? Então é uma representação de uma teia, né? Como se fosse ali uma teia de aranha, porque a gente não encontra somente as cadeias alimentares. A gente vai observar mais essa relação aí, ó, de cadeias alimentares interligadas, como a gente pôde observar. Então esse é o nosso conceito ali de teia alimentar. Agora a gente vai falar mais um pouco dos decompositores, né, que a gente mencionou anteriormente naquela imagem. Vamos ver um pouquinho mais da função deles aí nos ecossistemas e também, né, nessa dinâmica ali no fluxo de energia. Os decompositores, eles são responsáveis pela decomposição, como o nome já diz, ó, decomposição da matéria orgânica. E quando eles fazem essa decomposição, eles liberam sais minerais e outros elementos no meio para serem utilizados novamente. Então entra aí o que a gente conhece como esse ciclo da matéria, né? Aquele indivíduo, né, que antes que estava vivo, por exemplo, né, que agora se tornou ali uma matéria morta, né, seja uma árvore ou um animal. E aí os decompositores vão fazer a decomposição dessa matéria orgânica. Quando eles estão decompondo, eles liberam esses nutrientes para o solo. E esses nutrientes vão ser absorvidos pelos vegetais, através das suas raízes. Então a gente tem aí todo um ciclo de nutrientes, né, voltando para o ambiente. Então os decompositores, eles ocupam o último nível da transferência de energia e podem atuar em qualquer nível da cadeia alimentar. Por isso temos uma representação aqui das plantas. Olha só, temos as plantas, temos os animais herbívoros e os carnívoros, certo? Eles estão absorvendo energia vinda do sol. E essa energia, ela entra na forma... na verdade, ela entra na forma de energia, né? A luz solar entra na forma de energia e ela é liberada na forma de calor, certo? Tanto dos vegetais quanto dos animais. E aí, esses decompositores, eles vão estar presentes, ó, eles podem estar em qualquer um desses níveis tróficos. Porque a gente pode ter ali a morte desse vegetal, por exemplo, e aí ele vai fazer a sua decomposição, certo? A decomposição dos herbívoros ou até mesmo dos carnívoros. É por isso que ele não está em um nível, porque ele pode estar em qualquer lugar dessa cadeia alimentar.
Agora a gente vai observar um outro conceito, né, relacionado também ainda com essa energia nos ecossistemas, que é o conceito de pirâmide ecológica. Uma pirâmide de energia mostra a quantidade de energia química potencial que está disponível em cada um dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar, certo? Então essa pirâmide ela vai fazer essa representação da quantidade de energia química que está presente em cada um daqueles níveis tróficos que a gente já conhece, como o nível dos produtores, do consumidor primário ou do consumidor secundário, certo? A base da pirâmide, ela sempre é representada pelos organismos produtores, certo? Os produtores eles vão ser sempre a base das pirâmides ecológicas, porque eles são os responsáveis, né, pela produção de energia. E aí, em seguida, nós temos os consumidores, tá? Aí vai na sequência, consumidor primário, consumidor secundário, terciário e quaternário, se houver. Esse tipo de pirâmide não demonstra os decompositores de um ecossistema, certo? Lembra que nós falamos que os decompositores podem estar perpassando ali qualquer nível da cadeia alimentar. Então, na pirâmide ecológica, não entra aí os decompositores. Aí na nossa próxima imagem a gente vai observar essa dinâmica aí da pirâmide alimentar. Então olha só, observa aí que nós temos uma representação de uma pirâmide, certo? Esse triângulo aí amarelo que a gente está observando, aqui ó, temos aí a nossa pirâmide, representação aí da pirâmide ecológica. E aí, a base da pirâmide, que é justamente essa parte de baixo aqui, ó, vou marcar aqui de amarelo, a base da pirâmide, ela vai estar representada por quem? Pelos seres produtores, né, que vão estar presentes aí em maior quantidade em um determinado ambiente, que são responsáveis ali pela produção de energia, certo? Em seguida, na pirâmide alimentar, na pirâmide ecológica, na verdade, a gente vai ter aqueles seres vivos que se alimentam desses produtores, certo? Aí nós já vamos ter uma quantidade menor, né? E também uma quantidade menor, tanto em número de organismos, como em quantidade de energia também. Então, nesse outro nível aqui da nossa cadeia, da nossa pirâmide, aqui que eu estou marcando em azul, nós temos aí ó, os gafanhotos, que representam os consumidores primários, né? Vamos só colocar aqui primário. E aí nós temos os pássaros que se alimentam desses gafanhotos. Já temos um número reduzido, porque à medida com que a nossa pirâmide ela vai subindo aqui, ó, à medida com que ela vai subindo, vamos dizer assim, a quantidade de seres vivos vai diminuindo, né? Como a gente pode observar na imagem, e a quantidade de energia também. Então, nós temos esses pássaros que se alimentam aqui dos gafanhotos, nós já temos consumidores secundários. Temos as cobras, né? Já são menos também, olha só. São os consumidores terciários, que se alimentam dos pássaros. E por fim, lá no topo da nossa pirâmide, nós temos o predador ali, que é o chamado predador de topo de cadeia, né? Que é aquele especialista ali que precisa predar a sua presa, na verdade, né? Ele precisa adotar algumas estratégias para que ele possa capturar a sua presa e que ele não gaste muita energia. Então a gente tem aí a representação dessa coruja, né? Que é a consumidor quaternário. Então essa pirâmide ela mostra para a gente ali essa passagem de energia desde ali a sua base, né? Onde a gente tem os produtores, seguindo ali ó, para os níveis do consumidor primário, secundário, terciário e quaternário, certo? Vamos agora observar os tipos de pirâmides ecológicas. Então, a gente tem 3 tipos de pirâmides ecológicas. Nós temos a pirâmide de número, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Nessa imagem, a gente observa um pouco do conceito de pirâmide de número. A pirâmide de número, ela representa o número de indivíduos em cada nível trófico de cadeia alimentar em determinado ecossistema. Certo? Então, olha aí, pirâmide de número, o que está falando aqui? Ó? O número de indivíduos. Então, a quantidade de indivíduos que a gente vai ter em cada nível trófico. Então, essa daí está falando que tem 50 produtores,
30 consumidores primários, por exemplo. Então, ela representa o número de indivíduos. A pirâmide de número normal, onde há uma base larga e em direção ao ápice vai se estreitando. É aquela pirâmide que a gente conhece, né? A base mais larga e vai se estreitando para o ápice, né? Para o ponto mais alto dela. E aí nós temos essa representação, ó. Aí o que a gente observa? Na base da nossa pirâmide, a gente tem aí, ó, 1000 plantas. Então essa base, como a gente está observando, ó, ela é muito maior, porque a quantidade de organismos que a gente está vendo, ó, 1000 plantas, né, que são os produtores. E aí a gente vai subindo um degrauzinho aí da nossa pirâmide, a gente já tem um número menor de consumidores primários. A gente já tem, ó, 300 gafanhotos, certo? Então a gente tem ali um número menor de consumidores primários. E de consumidores secundários, menos ainda. A gente tem, ó, 20 aves, certo? Muito bem. E pode acontecer situações de que essa pirâmide ela possa vir invertida, né? Ó, em certas situações, a pirâmide de número pode se inverter. Quando, por exemplo, se quer esquematizar a presença do número de organismos existentes em uma árvore. A árvore a gente já sabe que é o produtor, certo? Então ela não poderia ficar lá no topo da pirâmide, ela vai ter que estar sempre na base. Só que ela é menor, por quê? Porque aqui a gente tem uma árvore apenas. E aí a quantidade de consumidores secundários, né, que são esses pulgões, que é uma espécie, são espécies ali de artrópodes, né, a gente tem milhares de pulgões, então já é um número, ó, bem mais elevado. E de protozoários que podem estar presentes aí nessa árvore e nesses pulgões já vai ser muito maior, tá? Então ela pode também se apresentar invertida. E aí a gente tem também a pirâmide de biomassa, que ela representa a quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos organismos de um determinado nível trófico. Frequentemente ela é expressa pelo peso seco. O que quer dizer o peso seco? Desconsidera a água, né? Porque a água, na verdade, a água presente não é matéria orgânica. A água presente lá no corpo desses seres vivos, ela não é considerada matéria orgânica. Então, o que a gente tem aí nessa pirâmide de biomassa? A gente tem 8 toneladas de alfafa, né? Que é um ser produtor, um vegetal. 8 toneladas de alfafa. Temos aí, ó, 1 tonelada de bezerros e uma adolescente, né, que vai se alimentar ali da carne desse bezerro, por exemplo, com 47 quilos apenas. Né? Então a gente observa aí justamente a quantidade de massa presente no corpo desses indivíduos. Mas também ela pode se apresentar de forma invertida. São as algas microscópicas, que são os chamados fitoplânctons, né? Eles são considerados ali produtores. Sua biomassa pode ser menor, sendo comparado com a do zooplâncton, né, que já é um outro ser vivo, encontrado também lá em ambientes aquáticos, que eles não são produtores, né, porque eles não fazem fotossíntese. Então, eles vão ser um consumidor primário, eles vão se alimentar desse fitoplâncton. Essa medida só é possível quando feita em um intervalo de tempo muito curto, não sendo verificada a velocidade com que a matéria orgânica é produzida. Vamos esquematizar aí o que a gente observou. Então, nessa pirâmide invertida de biomassa, nós temos o seguinte: o fitoplâncton, tá? Lembrando que essa representação dessa pirâmide, ela é num ambiente aquático. No caso aqui, nós temos um oceano. Porque os fitoplânctons, né, eles estão presentes ali nesse ambiente aquático e eles são os seres produtores. São eles que vão fazer a fotossíntese. Olha aí, ó, são os seres produtores. E como eles têm um período de vida muito curto, né, e eles têm também esse ciclo de vida mais curto, como nós observamos, a gente tem, então, a representação deles na pirâmide um pouquinho menor, como a gente observa nesse retângulo verde. E aí, eles servem, então, de alimento para esse zooplâncton. Os zooplâncton são seres que não fazem fotossíntese, mas eles são o quê? Consumidores primários, porque eles vão se alimentar desses fitoplânctons. E aí eles já se apresentam num número maior. Só que isso levando em consideração um curto espaço de tempo, certo? E aí a gente tem mais um tipo de pirâmide, que é a pirâmide de energia,
que representa em cada nível trófico a quantidade de energia acumulada por unidade de área ou volume e por unidade de tempo também, levando em consideração aí, ó, a quilocaloria por metro quadrado por ano. Então a gente tem aí produtores, nós temos os fitoplânctons, né? Temos aí 36.380 quilocalorias por metro quadrado por ano. A gente já leva em consideração aí um período um pouco maior. Consumidores primários, nós temos aí os crustáceos, com 590 quilocalorias por metro quadrado por ano. E quem vai se alimentar desses crustáceos? Os peixes, né, que são os consumidores secundários, com 40 quilocalorias por metro quadrado por ano. A gente também está observando aí uma pirâmide de energia que acontece em um ambiente aquático, né? A gente está vendo aí fitoplâncton, peixes, etc. E aí na nossa próxima imagem a gente observa mais um pouco aí do conceito de pirâmide de energia. Olha lá, indica o fluxo de energia presente em cada nível trófico de uma cadeia alimentar de um ecossistema, levando em conta o fator tempo, não havendo possibilidade de inversão dessa pirâmide, já que o fluxo de energia de um ecossistema é unidirecional e vai diminuindo a cada nível trófico. Apenas 10% será repassado para o próximo nível. Então, à medida que a gente vai avançando a esses níveis tróficos, essa energia ela vai sendo perdida. Ela vai sendo perdida tanto para o ambiente ou de um nível trófico para o outro.